todos bem-vindos, todas bem-vindas, tá? Esse é o quarto seminário da série de matemática, Seminários de Matemática Aplicada, aqui da Unifei. Esse semestre intitulado Souto e 80, em homenagem aos 80 anos do professor Sotomayor, tá? Completados no último dia 25 de março. E hoje teremos a satisfação de receber o professor Daniel Panazzolo, da Université de Haute-Alsace, em Mulhouse, na França. Daniel é um conhecido de longa data, pessoa que eu admiro muito, e muitíssimo obrigado, tá, Daniel, por ter aceito o nosso convite para enriquecer aqui a nossa discussão, tá? E o Daniel vai falar sobre rigidez de laços homoclínicos. Tá, Daniel? Muito obrigado, fique inteiramente à vontade, o seminário é informal, tá? Bom, ok. Então eu vou tentar compartilhar minha tela. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver? Por enquanto, não. Não. Vamos ver aqui. Assim. Devia ter testado isso antes, né? Vamos ver aqui. Bom. Tá bom. Opa, tem um pequeno problema aqui. Não consigo fazer a tela inteira. Vocês estão conseguindo ver agora? Talvez. Só um minutinho. Mas estou sem slide, estou vendo a tela nossa. A tela de vocês, tá? Isso. Tá. Não estava sacando. Como eu nunca usei esse software aqui, a gente deveria ter testado antes, talvez, porque... Espera um momentinho. Não sai ainda não, né? Eu não sei se é comutativo, mas de um modo geral a gente abre o PDF e depois pede para compartilhar e pega a tela do PDF. Pois é. Qualquer coisa. Exatamente, o que eu estou tentando fazer aqui. Ele está me dando uma opção aqui de... Deixa eu tentar, peraí, eu vou tentar usar o outro... eu já sei qual é o problema. Já sei qual é o problema, que eu tenho que usar o navegador do Chrome, eu acho que esse que é o problema. Pode ser. Vou tentar desconectar e vou me conectar de novo, tá? Desculpe. Ok. Enquanto o Daniel não aparece, Cláudio, boa tarde. Liomar, boa tarde. Matheus, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Seu áudio está fechado, Daniel. Boa tarde. Ok, agora eu vou tentar compartilhar, eu acho que... Alô? Alô? Sim, agora. Ok. Normalmente vocês devem estar vendo agora. Sim? Está aparecendo? Sim? Sim? Tá bom. Ok. Então peço desculpas por esse pequeno contratempo aqui. Bom, então essa palestra vai ser uma palestra, espero, em homenagem ao professor Sotomayor, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira e
Eu acho que alguns de vocês provavelmente também. E esse é um assunto que eu aprendi inicialmente com ele, certo? Num curso famoso que ele fazia sobre teoria de bifurcações no IMPA. Então foi em 92, eu acho que eu segui esse curso no que ele me explicou o que eram os laços homoclínicos, né? E basicamente ele nos explicou o conteúdo da tese dele, onde ele estudava os primeiros exemplos de campos, digamos, de campos de vetores que violavam as condições de Peixoto e para os quais existiam fenômenos de bifurcação que ele chamava de codimensão 1. Então, um dos fenômenos de bifurcação de codimensão 1 mais conhecidos é o laço homoclínico. Eu vou explicar para vocês que é um fenômeno bastante rico, que aparece quando você estuda famílias que possuem essa configuração. Então, bom, é um trabalho em conjunto com esses dois professores que estão sendo mostrados aí, Maja Resma e Luc Tessier. Vocês escutam bem o áudio? Desculpe, eu estou... Sim, Daniel, tudo bem. Tá certo. Então, qualquer dúvida, não hesite em me interromper, porque, como eu falei, é importante que a gente faça essa coisa aqui informalmente e que, bom, digamos, seja o mais compreensível possível para todos. Bom, então, qual é digamos, o objeto que nós vamos estudar aqui? Nós consideramos a categoria de campos de vetores analíticos do plano, certo? Então, eu vou notar um campo de vetores dessa forma aqui, e, digamos, a hipótese que nós fazemos aqui é que as funções A e B que aparecem nessa expressão são funções analíticas definidas em um aberto de R2, certo? Então, em cada ponto, você imagina que essas funções elas são dadas por uma série, a série de Taylor, e essa série de Taylor é convergente, certo? Bom, então, uma das configurações que nós podemos estudar quando estudamos o retrato de fase de campo de vetores é o chamado laço homoclínico, né? Então, o laço homoclínico é uma configuração como essa que eu ilustrei aqui, formada por um ponto singular do tipo Cela. Eu vou explicar para vocês o que é qual é digamos, a cara do campo de vetores próximo desse ponto S que eu notei aqui. E existe uma conexão homoclínica entre a curva estável e a curva instável que parte desse ponto de Cela. Tá? Então, aqui eu desenhei duas possibilidades para os laços homoclínicos. Né? Então, vocês têm que imaginar que, bom, para os especialistas, nós temos aqui as variedades estáveis e instáveis do ponto de Cela, e essas duas variedades se conectam numa curva que eu vou denotar por gama. Certo? Bom, então, uma vez que nós temos esse objeto aqui, digamos, uma das ferramentas básicas para estudar as curvas soluções próximas de uma tal configuração é a chamada aplicação de primeiro retorno de Poincaré. Então, nesse caso aqui é uma aplicação definida unilateralmente. Nós escolhemos uma seção transversal que eu notei aqui por sigma, desculpe. Então, nessa seção transversal, nós definimos uma orientação natural, na qual, ao iniciar com um ponto P que está em cima dessa transversal, a curva solução, ela vai voltar a intersectar a seção transversal num outro ponto, certo? Supondo que o ponto inicial esteja suficientemente próximo do laço gama, e esse segundo ponto de interseção é o que nós chamamos do correspondente do ponto P pela aplicação de primeiro retorno de Poincaré. Bom, então, como eu falei, essa aplicação de Poincaré é uma aplicação definida unilateralmente, porque se você está, digamos, do lado, vou voltar a figura aqui, se você está do lado exterior com relação à orientação que nós fixamos aqui, em princípio a órbita passando por um ponto aqui não vai voltar a cruzar a seção transversal. E essa aplicação aqui, se você exclui o ponto onde a seção transversal intersecta o laço homoclínico, essa aplicação aqui ela tem a mesma classe de diferenciabilidade do campo de vetores. Então, como nós começamos com um campo de vetores analítico, essa aplicação de primeiro retorno, de Poincaré, ela será analítica em todos os pontos, digamos, de sigma mais,
menos o ponto em que essa seção intersecta o laço, ou seja, o ponto gama intersecção com sigma. Tá? Bom, aí o que acontece é que nesse ponto de interseção, se vocês tentar estender a função, a aplicação de primeiro retorno, você vai ver que ela não é analítica e muitas vezes ela não é nem mesmo de classe K para K maior ou igual a 1. Certo? Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. E nosso objetivo hoje vai ser justamente estudar essa aplicação de primeiro retorno e mostrar como ela nos permite classificar o retrato de fase do campo de vetores próximo do ponto próximo desse laço homoclínico. Bom, então a primeira coisa é que vocês podem pensar que existe um certo grau de arbitrariedade na escolha dessa seção transversal, mas, na verdade, o que nós estamos interessados é na classe de conjugação analítica dessa aplicação, e isso aqui significa que você pode escolher a seção de forma mais ou menos livre, no seguinte sentido: se você mudar a seção transversal sigma para uma outra seção transversal ômega, como essa que eu ilustrei no desenho aqui, é possível ver que a aplicação de primeiro retorno de Poincaré calculada na seção sigma, ela vai estar relacionada com a aplicação de retorno de Poincaré calculada na seção ômega, por uma aplicação, nesse caso, analítica, φ, e a relação entre as duas vai ser dada por essa expressão aqui. Certo? Então, é mais ou menos claro pelo desenho, se você quer calcular a aplicação de primeiro retorno com relação à seção ômega, basta você fazer o fluxo do campo de vetores fluir de ômega até sigma, de sigma, de ômega até sigma, depois calcular a aplicação de Poincaré na seção sigma e depois fazer o fluxo oposto com essas duas aplicações φ e φ menos 1 aqui. Então, quer dizer, o que importa aqui, quando você se deixa a liberdade de escolher a seção transversal, é que você está obtendo aplicações que estão na mesma classe de conjugação analítica, certo? Ou seja, essa relação aqui que diz que duas aplicações estão na mesma classe de conjugação analítica. Muito bem. Então, vou dar um exemplo aqui para mostrar o tipo de fenômeno que pode ocorrer nessa aplicação de primeiro retorno de Poincaré. Então, eu vou simplificar novamente o problema, considerando o caso em que o ponto de Sela, ou seja, a singularidade do campo de vetores que aparece, é uma singularidade linear. Tá? Então, isso aqui é o caso em que um ponto de Sela, em que o campo de vetores tem a expressão desse tipo aqui, certo? Onde lambda é um número real arbitrário, certo? Então, se vocês tentarem calcular, esse aqui é um caso, obviamente, que você pode integrar o campo de vetores explicitamente, e para nós o que vai ser importante é que esse campo tem uma integral primeira explícita, que é dada por x potência lambda vezes y, né? O que pode ser verificado simplesmente aplicando x. Então, o x pode ser pensado como um operador diferencial, você aplica x nessa expressão aqui, você obtém zero. Ou seja, os níveis da aplicação I contêm as co-soluções do campo de vetores. Bom, então aqui está o retrato de fase. Então agora vamos supor que uma das partes importantes no cálculo da aplicação de primeiro retorno de Poincaré é essa transição que a gente chama passagem de esquinas, ou seja, você fixa duas seções transversais sigma e ômega aqui, e você quer calcular a aplicação dada pelo fluxo do campo de vetores que leva pontos em sigma em pontos em ômega. Né? Então, nesse caso aqui, usando a integral primeira, vamos supor que nós fixemos essas seções transversais em y igual a 1 e x igual a 1. Né? Usando a integral primeira, basicamente a relação entre x e entre as expressões, digamos, fixando parametrizações em sigma e ômega, dado pelas coordenadas x e y, respectivamente, basicamente a gente calcula a aplicação de Poincaré fazendo, de forma implícita, digamos, fazendo essa igualdade aqui entre as integrais primeiras. Então, a integral primeira restrita à seção sigma tem que ser igual à integral primeira restrita à seção ômega no mesmo ponto. Né? Então, isso dá essa equação de baixo aqui, o que te diz que y tem que ser igual a x à potência lambda. Certo? Então, vocês veem que aqui a aplicação de Poincaré, desculpa, a aplicação de passagem de esquinas aqui, ela é uma aplicação que, digamos, se lambda não é um número inteiro, essa aplicação aqui ela não vai ser de classe CK para K suficientemente grande. Né?
E esse caso aqui é um caso extremamente irregular, porque é um campo de vetores, obviamente, linear e analítico. Tá? Então, esse tipo de questão aqui, que a gente chama de uma aplicação multivaluada, é o que causa grande complicação nesse problema de estudo do campo de vetores próximos dos laços homoclínicos, certo? Bom, então a gente está interessado em dois problemas de classificação aqui, que eu vou enunciar. O primeiro problema é, consideramos dois campos de vetores x e x', todos os dois possuem os laços homoclínicos, digamos, gama e gama', né? E cada um deles vai ter uma aplicação de primeiro retorno de Poincaré associada, que vamos chamar de P e P', certo? Então a gente tem esse par dado pelo campo de vetores, digamos, essa tripla dada pelo campo de vetores, o laço homoclínico e a aplicação de primeiro retorno. Bom, então a primeira questão é a seguinte: a gente pode tentar classificar o campo de vetores numa vizinhança do laço homoclínico. A gente chama da classificação germificada, certo? Então, eu vou dizer que o par dado pelo campo de vetores e a aplicação, digamos, e o laço homoclínico, x gama e x' gama pima, são localmente analiticamente equivalentes se você consegue achar um difeomorfismo analítico que leva uma vizinhança de gama e uma vizinhança de gama', chama essas vizinhanças de U, de modo que, bom, esse difeomorfismo φ, ele vai levar o laço gama, no caso, o laço gama', e além disso, ele vai levar soluções, as curvas soluções do primeiro campo de vetores, restrito a U, nas curvas soluções do segundo campo de vetores, restrito ao Λ. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a relação clássica que a gente chama de relação de equivalência entre campos de vetores, mas notem que aqui eu estou pedindo uma classe digamos, uma classe de diferenciabilidade bastante alta, porque, em geral, a gente busca essas classificações em classes topológicas ou C1, e aqui eu estou pedindo que exista um difeomorfismo analítico entre duas vizinhanças. Né? Então, realmente, é digamos, uma classificação bem fina, né, nessa situação aqui. Bom, essa é a primeira... bom, e uma coisa importante é que eu não estou pedindo que essa aplicação φ que envia as co-soluções de x nas co-soluções de x', eu não estou pedindo que ela preserve a parametrização das soluções, ou seja, ela simplesmente leva órbitas em órbitas sem necessariamente preservar preservando a orientação, mas não necessariamente a parametrização pelo tempo. Em alguns textos, isso aqui é chamado de classificação orbital do campo de vetores. Bom, aí tem uma segunda classificação um pouco mais fraca, que é a seguinte: a gente vai dizer que as aplicações de Poincaré, P e P' são analiticamente conjugadas se você pode achar um difeomorfismo que agora vai agir sobre as seções transversais, que leva sigma em sigma', e tal que essa relação aqui de conjugação entre as aplicações de Poincaré seja verdadeira. Certo? Então, a diferença é que na classificação 1 nós estamos considerando a vizinhança do laço inteiro, enquanto que na classificação 2 nós consideramos simplesmente a aplicação de Poincaré definida na seção transversal. Tá? Bom, então, a questão que vai se colocar, a primeira coisa, é qual é a relação entre essas duas relações de equivalência aqui. Né? Bom, uma coisa que é óbvia é que se dois campos de vetores são localmente analiticamente equivalentes próximo de um laço homoclínico, então as aplicações de Poincaré vão ser analiticamente conjugadas. Por quê? Porque basicamente você vai, se você tem essa aplicação de mudança digamos, essa aplicação φ aqui que é definida em toda uma vizinhança dos laços, basicamente isso aqui identifica os campos de vetores nessas duas vizinhanças, e se os dois campos estão identificados, as aplicações de Poincaré vão ser identificadas também. Tá? Então, nesse caso, se a aplicação φ maiúsculo existe, a aplicação φ minúsculo vai ser basicamente a aplicação φ maiúsculo restrita às seções transversais. Então, não tem muito mistério nessa direção aqui da classificação. Agora, a pergunta natural é se a recíproca vale. Ou seja, se você tem duas aplicações de Poincaré que são analiticamente conjugadas, é possível
estender essa classificação a uma classificação válida em toda a vizinhança dos laços homoclínicos, né? Essa é a primeira pergunta. E, claro, se essa pergunta se a resposta for sim, a segunda pergunta seria como classificar as aplicações de Poincaré? Tá, então, isso aqui é um problema bastante delicado, porque, como eu expliquei para vocês, a aplicação de Poincaré, ela não é uma aplicação analítica, então você sai da classe, digamos, de objetos analíticos e mesmo diferenciáveis de classe K, e a pergunta seria quais são as técnicas, quais são as ferramentas que nós podemos usar para classificar essas aplicações de Poincaré, né? Bom, aí eu fiz aqui um desenho para mostrar para vocês o que a gente pode pensar como sendo essa equivalência entre laços homoclínicos. Então você imagina aqui que eu tenho dois laços homoclínicos e essa equivalência que eu estou tentando definir ela vai ter domínio e imagem em regiões que são espécies de anéis em torno dos laços homoclínicos, como essas duas que eu ilustrei aqui. Tá. Bom, ok. Então, tem dois resultados que gostaria de falar para vocês. Esse aqui eu acho que eu não vou entrar em muitos detalhes hoje, mas o primeiro resultado é que a recíproca vale também. Ou seja, se você tem dois laços homoclínicos e as aplicações de Poincaré são analiticamente conjugadas, então você pode estender essa conjugação para uma conjugação analítica em um anel, uma região do tipo anel, em torno dos laços homoclínicos. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, uma vez que nós temos essa implicação aqui, o problema de classificar consiste no problema de classificar as aplicações de Poincaré módulo conjugação analítica. Tá? Então, esse problema também é um problema bastante complicado e nessa direção aqui eu posso simplesmente explicar para vocês hoje o resultado que a gente chama de resultado de rigidez, que mostra a seguinte coisa. Bom, o resultado de rigidez, em geral, são resultados que dizem que são formulados da seguinte forma: se você tem dois objetos que são conjugados ou equivalentes segundo uma classe de diferenciabilidade baixa, então eles serão conjugados ou equivalentes segundo uma classe de diferenciabilidade mais alta. Tá? Então, esse é o resultado que a gente que eu vou explicar para vocês aqui. E para isso eu preciso definir o que a gente chama de conjugação formal. Tá? Então, começa com o mesmo contexto aqui. Nós temos duas aplicações de Poincaré P e P', que são associadas a dois laços homoclínicos analíticos. Mas agora eu vou enfraquecer um pouco a classe de equivalência, dizendo que elas são formalmente conjugadas se é possível achar um diffeomorfismo formal, que eu vou chamar de φ também, tal que essa relação aqui é verdadeira. Tá? Então, qual é a diferença entre entre essa definição anterior? É que aqui eu não estou pedindo nada sobre a convergência dessa aplicação φ que aparece aqui. Tá? Então, para dizer de uma outra forma, se a gente fixar duas parametrizações locais, x e x' para seções transversais, sigma e sigma', onde essas aplicações de Poincaré estão definidas, o que a gente está pedindo aqui é que exista uma série formal, tá? Sem nenhuma hipótese de convergência, φ, que leva a coordenada x na coordenada x', né? E tal que essa aplicação formal vai conjugar essas duas aplicações de Poincaré que são elas associadas a campos de vetores analíticos. Tá? Então, obviamente, a conjugação analítica implica a conjugação formal, mas, em geral, você tem uma diferença muito grande entre esses dois objetos aqui. Você pode ter... É bem conhecido, se você classifica diffeomorfismos ou campos de vetores, a classificação formal, em geral, é muito diferente da classificação analítica. Porque, em geral, o que você não consegue garantir é que séries de potências são convergentes. Tá? Então, o resultado de rigidez que a gente vai obter é o seguinte, que se as aplicações de Poincaré P e P' são ramificadas, então, ramificada vai querer dizer justamente que elas não são analíticas, como no caso do x, do y igual a x potência lambda que eu expliquei agora há pouquinho para vocês. Tá? Então, caso a aplicação de Poincaré
P e P' sejam ramificadas, então é importante essa hipótese aqui, porque senão o resultado não é verdade, e formalmente equivalentes, então elas são analiticamente equivalentes. Tá? Então, esse é um resultado de rigidez, como eu falei, que diz que se duas aplicações de Poincaré, se você consegue achar uma conjugação formal entre as duas, caso elas sejam ramificadas, então essa conjugação vai ser analítica. Tá? Então, na verdade, o que eu falei é um pouco mais forte do que está enunciado aqui, e bom, eu não sei dessa forma porque é um pouco mais simples de explicar assim, mas o resultado ele é até mais forte. Ele diz que se você achar uma aplicação φ formal que satisfaz essa equação aqui, então ela vai ser convergente. Bom, ok. Assim, então eu vou fazer um pequeno comentário sobre o primeiro resultado. Eu vou voltar um pouquinho só aqui. Esse resultado aqui que diz que se P e P' são analiticamente conjugados, então você consegue estender isso aqui para uma equivalência entre os campos de vetores, próximo dos laços. Bom, então eu acho que talvez a primeira reação quando a gente vê esse resultado é que parece ser um pouco trivial, porque a gente pode se basear, por exemplo, por analogia, no caso clássico, em que gama é um campo, em vez de ser um laço monoclínico, é uma órbita periódica. Tá? Então, ou seja, se a gente supor que gama não possui pontos singulares, né? Isso aqui é um caso, é uma construção clássica que a gente chama da construção da suspensão. Tá? Então, você está nos papers do Smail, ou mesmo mais antigos, talvez do mesmo Poincaré já tinha um pouco essa ideia aqui. Então, a construção clássica é a seguinte: você considera, supondo que não existam singularidades, ou seja, que gama seja uma curva fechada, dada por uma órbita periódica do campo de vetores, você consegue construir, em uma vizinhança de gama, uma equivalência analítica entre o campo de vetores X e um campo obtido por suspensão. O que é uma suspensão? Você pega, basicamente, um campo de vetores definido no produto de gama pelo eixo real, o campo constante, por exemplo, horizontal, e depois você identifica as duas seções, digamos a seção sigma 0 com a seção sigma 1, colando essas seções pela aplicação P. Tá? Então isso aqui que a gente chama, você vai obter um campo de vetores definido num domínio que é topologicamente um anel, certo? E a aplicação de primeiro, digamos, a aplicação de primeiro retorno desse campo de vetores nesse anel vai ser exatamente a aplicação P. Tá? Então, você faz essa construção para o campo de vetores inicial X, para o campo de vetores X', e é possível mostrar que o X em uma vizinhança de gama e X' em uma vizinhança de gama prima vão ser, de gama linha, desculpa, vão ser ambos equivalentes a suspensões de P e P', respectivamente. Mas como P e P' são conjugados, você consegue, por transitividade, obter a conjugação entre X numa vizinhança de gama e X' numa vizinhança de gama linha. Tá. Bom, então, essa construção aqui, o caso é que você não tem singularidades. Claro, a ideia inicial seria basicamente dizer, talvez eu possa adaptar essa construção no caso em que você tem uma singularidade, né? Ou seja, suponha que você tem um ponto intermediário aqui S, que seria no caso o nosso ponto de Cella, e que você consiga, então a ideia seria construir um campo de vetores, um certo sentido canônico, a partir da aplicação de Poincaré, colando as seções gama produto cartesiano com 1 com gama produto cartesiano com 0. Né? Bom, na verdade essa construção aqui, apesar de ser, digamos, talvez uma coisa intuitivamente natural a fazer, nós não fomos capazes de fazer essa construção funcionar. Tá? Basicamente porque quando você vai construir a equivalência topológica, ou mesmo a equivalência analítica, como é o caso, não foi possível usar essa técnica diretamente, e o que nós fizemos foi fazer, na verdade, uma construção bastante indireta, que passa pela complexificação do problema. Tá? Então, eu vou explicar para vocês agora, digamos, mais na direção do segundo teorema, como é que os resultados são demonstrados usando a complexificação do campo de vetores real. Tá?
Talvez eu faça uma pausa para perguntar se alguém tem alguma pergunta aqui, se vocês têm alguma dúvida, algum ponto a esclarecer. Ô, Daniel, o Teorema 1, Sim. ele, então, grosso modo, você passa da seção para a vizinhança, né? Exatamente. Na região limitada pelo laço até parece razoável, né? Mas como é que se estende para o exterior? É simples? Não, justamente, essa é a parte delicada, né? Como você bem observou, sendo baseado sobre esse desenho aqui, justamente, se eu supuser que você tem uma singularidade S na fronteira, a construção funciona perfeitamente, digamos, na parte superior aqui, até o ponto em que você atinge digamos, os pontos onde as separatrizes de S intersectam as duas seções, né? Então é nesse ponto aqui que justamente a dificuldade do problema reside, porque como estender essa suspensão à parte inferior aqui, né? Eu lembro para vocês que o objetivo é definir digamos, uma equivalência em toda uma vizinhança, incluindo uma vizinhança que contém o ponto de sela, tá? Então não seria só na parte interior aqui, tá? Então, justamente essa construção da equivalência, como explicado aqui, ela implica em particular uma equivalência analítica entre os dois pontos de sela, certo? Então isso aqui é um problema que já é bastante delicado, porque independentemente do fato de você ter um laço homoclínico, você pode se colocar o problema de, dados dois pontos de sela de campos de vetores analíticos, como fazer para decidir se eles são analiticamente conjugados ou não. Desculpa, analiticamente equivalentes ou não, certo? Então a conjugação topológica é mais ou menos óbvia, porque basicamente topologicamente os pontos de sela são todos os mesmos, né? A equivalência C1 ou C, eu acredito que também não tenha grandes dificuldades, mas a equivalência analítica é bem mais delicada, tá? Então eu vou explicar para vocês justamente como a complexificação do problema ajuda a tratar essa questão aqui. Aproveitar a convergência do dífio formal. Sim. Ela é local em torno do laço ou ela pode ser estendida até a seção toda que você tem? Não tem problema, longe do laço. Longe do laço não tem problema. Na verdade, digamos, a gente trabalha sempre com objetos germificados, no sentido que todo problema se passa numa pequena vizinhança do laço. Okay. Tá? Então, se você reparar aqui na definição da equivalência topológica, da equivalência analítica, eu sempre falo, a menos de uma escolha suficientemente pequena de vizinhanças, né? Então isso aqui basicamente significa que eu autorizo a pegar vizinhanças arbitrariamente pequenas do laço, e é realmente próximo da origem, próximo do laço, que o problema complicado aparece. Você não está interessado em estender a conjugação inteira que você tem inicialmente, é só perto do laço. Só perto do laço. Ok, obrigado. Na verdade, não existe muito controle sobre o que acontece, digamos, fora desse anel que eu estou avançando um pouquinho, né? Porque, basicamente, a gente vai estar interessado no que acontece nesses anéis aqui, sem ter muito controle do que acontece fora deles, porque pode ser que tenha outras singularidades aqui que não sejam, digamos, no qual a equivalência não possa ser estendida. Tá claro. Obrigado. Bom, então, eu falei aqui do problema clássico. Então, a nossa forma de abordar esse problema passa pela complexificação. Por quê? Porque, na verdade, como eu comecei com um objeto analítico, né, e a gente está procurando uma classe de equivalência analítica, essa classe necessariamente vai definir o que a gente chama de uma função holomorfa no campo complexo. Então, o que a gente vai tentar fazer é entender o campo de vetores não como campo de vetores real, mas como campo de vetores complexo, porque aí vocês vão ver que tem uma certa novos objetos que podem ser definidos que não aparecem de forma imediata quando você olha para o campo de vetores real no R2, tá? Então, o que é um campo de vetores holomorfo? Basicamente, você pega as equações do campo de vetores real, né, que é aquele que eu expliquei no início, e como aquelas duas funções A e B, que apareciam na expressão original, elas são analíticas reais, elas se estendem. Bom,
como funções holomorfas numa vizinhança, digamos, num aberto W de C2. Tá? Então, basicamente, a ideia é bem simples, então você pega uma função analítica real, digamos, de duas variáveis, x e y, e como ela tem uma série de potências convergente em cada ponto, essa série de potências ela vai convergir num disco complexo em torno desse ponto também. Então, simplesmente o que você faz é você pega se x e y são essas variáveis, você considera x e y como variáveis complexas, e você tem uma função holomorfa. Tá? Então, esse campo de vetores vai ter exatamente a mesma expressão, só que quando você tenta calcular soluções desse campo de vetores no espaço complexo, você vai ver que o tempo, quer dizer, quando a gente calcula soluções reais, a gente tem o tempo real, que é t em R, mas o tempo complexo é um tempo onde t pertence a C, certo? Então, quando você parametriza uma curva solução pelo tempo, o tempo vai ser de dimensão 2 real. Ou seja, as curvas soluções são o que a gente chama de superfícies de Riemann, num espaço real dimensional de dimensão 4. Tá? Quer dizer, é um pouco difícil de visualizar assim. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para ilustrar um pouquinho. Então, uma cela real é uma coisa que a gente desenha assim. Agora você tem que imaginar que eu vou olhar esse objeto num espaço de dimensão 4. Dimensão complexa 2, uma dimensão real 4. Então eu fiz um desenho aqui, um pouco esquemático, mas imagine assim, a gente tem cada superfície, a superfície aqui seria uma superfície de Riemann, né? Então o tempo ele parametriza cada curva solução, e você imagina que essas curvas soluções reais aqui, que parecem essas espécies de hipérboles, né? No plano complexo, elas vão dar como uma forma de uma chaminé que se enrola em torno dos eixos de forma bastante complicada. Tá? Bom, então, vocês imaginem que você tem cada solução aqui, o que a gente chama de uma folheação. Tá? Então, como se fossem as folhas de um livro, e cada folha é uma curva-solução do campo de vetores complexo. Né? Bom, então agora, o que a gente ganha fazendo essa complexificação aqui? Eu vou mostrar para vocês que tem um outro objeto que é bem natural associar uma folheação complexa, que é o que a gente chama de aplicação de holonomia. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, você olha aqui, repara que tem essas duas, no caso real, tem essas duas curvas, essas duas retas que são a separatriz estável e instável do ponto de cela, né? E quando você olha no caso complexo, essas duas retas, elas vão se transformar em dois planos. Aqui eu representei apenas um dos planos, que seria o plano horizontal, porque o outro ficaria, digamos, uma posição vertical aqui, mas esse desenho pode ser um pouco enganador, porque esses dois planos, como eu estou no espaço de dimensão 4, eles se intersectam apenas na origem, certo? Então, a folha complexa, eu tenho duas folhas complexas passando pela origem, uma dada pelo eixo x, outra dada pelo eixo y, e elas só se intersectam na origem. Cada uma delas é como se fosse homeomorfa a um plano menos a origem. Tá? Bom, então por que eu falei disso aqui? Porque a holonomia é uma aplicação que a gente define assim. Ó. Você pega, digamos, essa folha horizontal, no caso eu desenhei a folha dada pela reta, pelo eixo coordenado x, que é bidimensional agora, e eu posso dar uma volta em torno da origem dentro dessa folha. Tá? Então, esse desenho pontilhado aqui é uma reta, é um círculo, né? Um círculo dentro da folha complexa dada pelo eixo x. Tá? Então, eu dando uma volta assim, eu escapo da singularidade que está contida na origem, que é esse ponto branco aqui. Né? Então, a holonomia é definida assim, você pega esse caminho real dentro da folha complexa, né? E você levanta esse caminho às folhas próximas. Então, existe uma construção que a gente chama do levantamento de caminhos, que basicamente o que você faz é que você vai considerar esse caminho real, que é dado por esse laço em torno da origem. Você pode parametriza esse laço aqui por uma variável real, e depois você resolve a equação diferencial nessa variável real. Tá? Para as curvas em cima, e você vê que se você pega uma outra solução
partindo da seção transversal sigma, desculpe, ômega nesse caso, você vai voltar para essa seção transversal em um outro ponto, que eu desenhei aqui com essa pequena flecha, e é como se fosse uma aplicação de primeiro retorno de Poincaré, mas nesse caso aqui você não está passando pelas singularidades, tá? Basicamente o que você está fazendo você está contornando a singularidade sem introduzir nenhuma multivaluação no certo sentido. Tá? Então essa aplicação de holonomia que a gente considera aqui, ela é completamente holomorfa, ela é analítica e não tem problema de multivaluação aqui, certo? Então, como eu falei, essa aplicação aqui você não pode vê-la se você olha simplesmente para o campo de vetores real. É preciso passar para o campo de vetores complexo para ver essa aplicação de holonomia aqui. Bom, então tem a aplicação de holonomia associada ao eixo X e tem uma outra aplicação de holonomia associada ao eixo Y. Então eu ilustrei as duas de uma forma um pouco esquemática desse lado aqui, obviamente é um desenho que teria que viver em dimensão 4 aqui, mas eu simplesmente fiz, ilustrando aqui, que eu dou uma volta complexa em torno de uma das singularidades ou na outra direção. Tá. Não sei se ficou, quer dizer, eu não estou detalhando muitas construções, mas não sei se é mais ou menos claro o que essa construção da holonomia aqui, ela vai aparecer um pouco de forma importante na prova. Bom, então, isso aqui responde talvez um pouco a pergunta do Fernando, porque um dos resultados importantes da teoria de campo de vetores holomorfos é que essa holonomia ela classifica completamente a singularidade. Ou seja, você escolhe qualquer uma das duas. Digamos a primeira, holonomia de sigma, que é essa holonomia de ômega, que é essa que eu ilustrei aqui nesse desenho que está à esquerda. Tá? Então, suponha que você pega 2 pontos de cela, né? E para cada um dos pontos de cela você constrói essa aplicação de holonomia, obviamente com seções diferentes. Então, o resultado é o seguinte: se você tem 2 pontos de cela, aqui eu não estou falando do laço homoclínico, estou falando simplesmente do ponto de cela como singularidade, tal que as aplicações de holonomia sejam conjugadas, então os pontos de cela são equivalentes. Tá? Ou seja, essa aplicação de holonomia aqui, ela classifica completamente a singularidade dada pelo ponto de cela. Tá? Isso aqui justamente é uma técnica chamada técnica de levantamento de caminhos. Uma vez que você tem essa equivalência ao longo desse caminho que eu ilustrei aqui, você pode prolongá-la até o ponto de cela, através de uma construção que está explicada nesse artigo do Mattei Mossiu aqui. Bom, então quer dizer que aqui você já vê aparecer um novo objeto, que é essa aplicação de holonomia, mas para a gente isso aqui não é suficiente, porque você se lembra que existe, no nosso caso, a gente não está interessado em classificar o ponto de cela, mas a conexão homoclínica. Ou seja, no nosso caso tem ainda uma outra estrutura adicional, que é uma conexão entre a separatriz estável e instável, que vai vir por fora assim. Tá? Então agora, eu vou explicar para vocês como é que isso aqui se relaciona com a classificação da aplicação de Poincaré. Bom, então a ideia é a seguinte, isso é uma coisa bastante clássica. A aplicação de Poincaré, normalmente para estudá-la, nós separamos ela em 2 pedaços. Tem no caso do laço homoclínico, tem uma parte que é puramente analítica, que é a transição que aparece longe do ponto de cela. Tá? Então na verdade o que a gente faz é que a gente introduz uma outra seção transversal, que eu estou denotando aqui por ômega, e a gente escreve a aplicação de Poincaré com uma composição de D com R, onde D é a aplicação de passagem de esquina, ou aplicação de Dulac, que é aquela que acontece próximo do ponto de cela. E a aplicação R, que está longe da singularidade, é uma aplicação completamente analítica, porque ela tem a mesma classe de diferenciabilidade do campo de vetores. Tá? Então, se vocês se lembrarem, a aplicação D, naquele exemplo do campo linear que eu dei, ela é uma aplicação do tipo X vai em X potência lambda.
E é essa aplicação aqui que concentra toda a complicação do problema. Muito bem. Então, como eu falei, R é uma aplicação em geral analítica, não tem problema com relação a isso, e a aplicação regular. E a aplicação D, que é a aplicação classicamente chamada aplicação de Dulac, ou aplicação de passagem de esquina. Tá? Então, Dulac foi um dos primeiros matemáticos a estudar essa aplicação aqui em detalhe, e ele mostrou uma forma geral dessa aplicação, que é dada pela expansão assintótica chamada de Dulac. Tá? Então, se vocês se lembram, a expressão que eu dei para vocês com aquele exemplo do campo linear, era do tipo y igual a x potência lambda, tá? Mas aquele no caso linear, que é um caso bastante simples, no caso não linear, em que o campo de vetores, digamos, tem termos mais complicados, Dulac mostrou que você tem sempre uma expansão assintótica, que é dessa forma aqui. Tá? Então, uma expansão assintótica que você tem termos com expoentes reais em x e termos logarítmicos desse tipo aqui. Tá? Agora, bom, o que é importante a gente reter dessa fórmula aqui? A coisa importante a reter é que esses termos logarítmicos aqui, eles são responsáveis pelo que a gente chama da ramificação ou da propriedade de multivaluação da aplicação de Dulac. Tá? Então, obviamente, se você pega a aplicação de Dulac, agora a gente está tentando pensar em x como uma variável complexa, né? Porque a gente está tentando complexificar o problema. Quando você pensa em x como uma variável complexa, você vê que quando você tenta estender holomorficamente a aplicação de Dulac em torno, digamos, num disco complexo em torno da origem, a existência dessas aplicações aqui, em logaritmo, vão fazer com que, digamos, quando você faz um giro completo em torno da origem, no plano complexo, você não volta para a expressão original, né? Porque a gente sabe que quando você estende holomorficamente ou analiticamente a função logaritmo, você acaba tendo uma função multivaluada. Tá? Isso aqui é um dos fenômenos complicados a controlar aqui. Bom, então, Dulac, como eu falei, foi no início do século XIX, do século XX, digamos, ele estudou essa expressão aqui, e Ilyashenko, nos anos, digamos, 1980 ou 90, ele foi bem mais longe porque ele estudou o que a gente chama da extensão holomorfa da aplicação de Dulac. Tá? Então, Dulac ele estudou a expressão assintótica e Ilyashenko, na sua demonstração do chamado problema de Dulac, ele tentou entender em que domínio essa aplicação aqui pode ser estendida no plano complexo, ou seja, com x sendo uma variável complexa agora. Tá? Bom, essa parte aqui é um pouco técnica, eu vou simplesmente, talvez, explicar rapidamente o que se passa. Então, o domínio natural para entender essa extensão complexa é olhar para, fazer uma mudança de variáveis e olhar para a variável z, que é igual a menos logaritmo de x. Tá? Então, na variável z, essa aplicação d, ela se estende a um domínio que tem uma geometria assim. Certo? Bom, não é muito importante para a gente, mas é o que a gente chama de um domínio quadrático. Então, basicamente, vocês têm que pensar assim, ó, eu fiz aqui um desenho um pouco esquemático, eu fiz aqui o desenho da transversal complexa, agora, do ponto de Cela. Então, aqui eu tenho um ponto de Cela complexo, e você tem essa transversal complexa com um pequeno traço pontilhado aqui, que corresponde ao eixo real. Tá? Mas o eixo real agora, ele vive digamos, num plano complexo, que é o plano onde eu quero estender a minha aplicação de Poincaré. Desculpa, a aplicação de Dulac. Né? Mas o que acontece é que quando você tenta estendê-la nessa região que eu desenhei em cinza aqui, você vê que ao fazer um giro completo, você não volta para a expressão original, por causa da presença dos logaritmos. Né? E não somente isso, mas, digamos, o que Ilyashenko mostrou é que, bom, se você olha para essa região cinza na variável logarítmica que eu expliquei, ou seja, você escreve z igual a exponencial de menos z, vai em exponencial de menos z, esse disco aqui, ele é elevado num semiplano
como esse que eu estou ilustrando aqui em cima, tá? Então, nesse semiplano aqui, o que você consegue fazer é estender a aplicação de Dulac no domínio quadrático que fica à direita dessa curva pontilhada que eu desenhei aqui. Bom, a gente não vai ser extremamente importante isso, mas tem um problema sutil justamente de domínio de extensão da aplicação de Poincaré. Ok. Bom, então isso aqui é para explicar um pouco o que acontece com a aplicação desculpa, vou botar um pouquinho só a aplicação de passagem de esquinas, que é uma aplicação extremamente estudada pelas pessoas que fazem campo de vetores reais e holomorfos também. No nosso caso, a gente quer estender a aplicação P, que é dada por D composto com R, né? Mas, bom, felizmente para a gente, o R é uma aplicação analítica. Então, isso quer dizer que a natureza de D vai ser exatamente a mesma da natureza da aplicação P. Ou seja, que P também vai se estender num domínio desse tipo. Tá? E você pode pensar em P como um diffeomorfismo que vai levar um domínio desse tipo, num domínio desse tipo, olhado nas coordenadas logarítmicas. Certo? Então, você pode olhar isso como uma espécie de sistema dinâmico, unidimensional, mas no plano complexo, onde você tem órbitas que aparecem aqui, dados digamos, quando você começa a iterar a aplicação de Poincaré, você vai ter uma dinâmica complexa que vai aparecer aqui. Né? Ok. Bom, então, agora, como eu falei para vocês, o caso que vai nos interessar é o caso em que essa aplicação de Poincaré ela é ramificada. Então, ramificada quer dizer, como eu falei para vocês, que aqueles logaritmos aparecem na expressão da expansão assintótica. Tá? Agora, como é que a gente mede isso? Existe uma forma de você medir o quanto uma aplicação é ramificada olhando para um operador que se chama operador de variação. Tá? Eu vou explicar isso com desenho daqui a pouco, mas a expressão é assim, ó. Você pega uma aplicação P, que a gente em princípio imagina ser ramificada, você mede, na verdade, quanto P muda quando você efetua a translação por 2π, tá? Então, por que essa translação aqui? Porque, lembre-se que nós estamos trabalhando na coordenada logarítmica, então, essa translação aqui corresponde, nas coordenadas originais, a fazer um giro completo em torno da origem no plano complexo. Tá? Então, isso aqui mede realmente quanto você muda a função quando você estende ela, dando uma volta inteira em torno da origem. Né? Bom, então, esse operador de variação aqui é importante, vocês vão ver daqui a pouquinho, porque ele estabelece naturalmente uma relação entre a aplicação P e as aplicações de holonomia que eu expliquei agora há pouquinho para vocês. Tá? Então, bom, primeira observação. A aplicação de Poincaré é analítica. Se somente se a sua variação é a identidade. Tá? Então, como eu falei, isso aqui mede. Se você não tem logaritmos na expansão de Dulac, se você não tem logaritmos, então a aplicação ela não é multivaluada e nesse caso a variação é a identidade. Tá? Então, na verdade, a presença dos logaritmos tem como consequência o fato de que a variação vai ser uma coisa não identicamente igual à identidade. Tá. Bom, deixa eu explicar aqui rapidamente, uma forma esquemática, o que é a variação. Você pega um ponto. Então, imagina que aqui você tem justamente um ponto Z que está no domínio de definição da aplicação de Poincaré. Você aplica P, você tem outro ponto. Tá? Agora eu vou aplicar a translação. E você vai parar num ponto que está verticalmente acima, como esse aqui. Né? E agora eu aplico a inversa de. Agora eu aplico a inversa de P. Então, normalmente eu vou voltar para o plano que está à esquerda aqui. Né? E agora eu vou aplicar a inversa da translação. Né? Então, normalmente, se eu não tiver ramificações, esse quadrado aqui vai ser fechado, no sentido que eu vou voltar para o ponto inicial, fazendo essa composição das quatro aplicações aqui. Tá? No caso em que há ramificações, eu volto para um ponto que é ligeiramente diferente do ponto de inicial, e justamente isso aqui é medido por essa aplicação de variação. Tá?
uma forma sucinta de explicar isso aqui, que você está fazendo o comutador, essa é a notação do computador, você está fazendo o comutador da aplicação P com a aplicação translação. Tá? Bom, então, para resumir, qual é por que essa aplicação aqui de variação ela é útil para a gente? Porque ela está justamente relacionada com as holonomias do ponto de cena. Tá? Então, essa é justamente um cálculo fundamental que foi feito pelo Ilyashenko, que mostra o seguinte: se você tem, vamos lembrar que a gente tem a aplicação de Poincaré do laço homoclínico, e para esse laço homoclínico nós temos igualmente as aplicações de holonomia do ponto de cela, tá? Agora olhados como pontos de cela complexo. Tá? Então, como eu falei para vocês, a variação da aplicação de Poincaré, ela mede, no certo sentido, quanto essa aplicação é multivaluada. Tá? Então, o que o Ilyashenko mostrou é que justamente a variação de P é nada mais nada menos do que a holonomia do ponto de cela. Uma das holonomias. Tá? E se você quer obter a outra holonomia, basta calcular a variação de P-1. Tá bom? Então, quer dizer, desculpa aqui, para aparecer justamente a aplicação de transição regular, ela entra em jogo aqui, acho que eu fiz um esquema aqui, justamente tá? Então, você tem a aplicação D, né? Que é a aplicação de passagem de esquinas aqui, e quando você mede a variação, você está, no certo sentido, olhando o que acontece quando você dá uma volta em torno da origem no plano complexo aqui, seja na seção transversal sigma, seja na seção transversal ômega. Tá? Então, essas duas equações aqui, elas te dizem que dar uma volta em torno da origem, nessas duas seções, basicamente corresponde a calcular a holonomia. Né? Bom, tá certo? Então, a gente se baseia fortemente sobre essas relações aqui. Por quê? Porque, agora, como eu falei para vocês, o germe, a aplicação P é uma aplicação complicada, ela é multivaluada, a gente não controla ela muito bem, mas, por outro lado, as holonomias são duas aplicações analíticas. Então, como a holonomia é analítica, e R é analítico também, essas duas expressões aqui que eu estou indicando em azul são expressões analíticas holomórficas. Então, a gente pode usar aqui as ferramentas que são conhecidas do mundo holomorfo para estudar o problema nesse contexto um pouco mais simples. Tá? Então, o que a gente faz é o seguinte: nós temos as duas aplicações de variação de P e de P-1. Eu vou chamar de F e G. Então, F é a holonomia, lembro, e G é a outra holonomia conjugada pela aplicação regular R. Tá? Então, essas duas aplicações são holomorfas, como eu falei, e, então, fixando um sistema de coordenadas, a gente pode ver ela como elementos desse grupo aqui, que é chamado grupo dos difeomorfismos holomorfos, dos germes de difeomorfismos holomorfos. Tá? Agora, o que acontece? Digamos, cada aplicação dessa aqui, olhada separadamente, ela não dá uma informação muito interessante sobre o laço homoclínico, mas se você olha para o grupo gerado pelas duas, tá? A gente tem o que nós chamamos de grupo de variação, certo? Que mede, como eu falei, o grau de multivaluação da aplicação de Poincaré. E ela tem duas propriedades, esse grupo de variação aqui. Primeira coisa, bom, acho que eu não vou falar muito não, mas que, na verdade, você pode dizer se uma aplicação, porque a aplicação de Dulac, que eu expliquei para vocês, ela pode vir de um laço homoclínico, mas ela pode vir também do que a gente chama de um policiclo hiperbólico, onde você compõe não somente um ponto de cela, mas vários pontos de cela. Nesse caso, é possível calcular a variação também, mas ela não vai ter essa propriedade aqui de ser um subgrupo, formar um subgrupo dos difeomorfismos holomorfos. Tá? Então, bom, eu não vou comentar muito sobre isso, meu tempo está acabando, não vou comentar muito sobre isso, mas a segunda propriedade é importante, que diz o seguinte: se você tem dois grupos de Poincaré, desculpa, duas aplicações de Poincaré, P e P', que são conjugadas por uma aplicação analítica,
Então, essa aplicação aqui necessariamente vai conjugar os grupos de variação também. Tá? Ou seja, essa aplicação phi aqui, lembre-se que no início, naquela definição de conjugação, eu supus que existe uma aplicação phi que conjuga P com P'. Tá? Então, se ela conjuga P com P', ela vai conjugar o grupo de variação associado a P com o grupo de variação associado a P'. Tem um pequeno erro de... Aqui seria P' nesse caso, aqui não P-1. Tá? O que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com isso é que eu transpus um problema que consiste em trabalhar com um objeto transcendente, quer dizer, altamente transcendente, que é P, com um objeto que é muito mais bem estudado, que é os grupos de diffeomorfismos da reta complexa. Tá? Então, digamos, o toque final no teorema é o seguinte: a gente está interessado em, então, como eu falei, vou terminar aqui, a variação de P e a variação de P' são subgrupos de diffeomorfismo de C, e a gente está supondo que eles são conjugados. Tá? Então, no caso em que nós partimos de uma conjugação, então o resultado de rigidez é o seguinte: vamos supor que existe uma conjugação formal, então vamos supor que esse φ minúsculo aqui seja simplesmente formal, e que ele conjugue P com P', né, como foi enunciado no resultado de rigidez. Então, como eu expliquei, isso aqui vai dizer que existe uma conjugação formal entre os grupos var P e var P'. Tá? Então, o toque final agora é esse teorema do Servo-Montsu, que descreve justamente os subgrupos dos grupos de diffeomorfismo de C0 que são formalmente rígidos. Tá? Então, a definição é assim: você tem um grupo é rígido se, caso você consiga conjugá-lo formalmente com outro grupo G', tá? que também é um subgrupo de diff C0, então essa conjugação formal é necessariamente analítica. Tá? Essa é a definição de rigidez. Então, esse é um problema que está muito bem estudado por esses subgrupos aqui, e basicamente o que nós fizemos foi, com essa construção que eu expliquei para vocês, foi transformar o problema da aplicação de Poincaré no problema do estudo da classificação dos grupos gerados pelas variações. Né? Então, a propriedade que resta mostrar, vou simplesmente terminar aqui, é que, no caso da aplicação de Poincaré de um laço monoclínico, esse grupo de variação ele pode ser de três tipos. Ou ele é a identidade, então esse aqui é o caso não ramificado, no qual o nosso resultado não dá muita informação. Ou então, ele é formalmente rígido, então nesse caso, a conjugação formal implica a conjugação analítica por causa do resultado de Servo e Montsu. Tá? E a terceira situação, um caso especial, bom, não vou falar sobre isso, mas nesse caso a gente tem igualmente a rigidez da aplicação de Poincaré devido à rigidez do grupo de variação. Tá bom? Ok, então a conclusão é que, como eu falei, o segundo teorema é que se você tem duas aplicações de Poincaré que são ramificadas e são formalmente conjugadas, então elas são analiticamente conjugadas. Ok, bom, eu vou terminar por aqui. Obrigado pela atenção. Daniel, muitíssimo obrigado. Tá? Uma pergunta banal, né? Esse material vocês têm escrito, publicado? Isso está... Tem um preprint, já tem um preprint no Archive. Ok. Se chama... É o mesmo título da palestra, Rigidity of Pseudo Loops. Ok, muito obrigado. Você comentou ali, en passant, né, que sobre o policiclo, né? Isso se estende ou não? Não entendi. Se você, em vez de trabalhar com laço monoclínico, trabalhar com gráficos ou policiclos? Sim, justamente, esse problema que nós tentamos tratar no nosso paper, mas nesse caso, infelizmente, não é possível você estabelecer essa relação tão simples entre as variações e as holonomias, porque no caso que você tem vários pontos de cela, numa configuração como se for que chama policiclo, cada ponto de cela vai contribuir com uma holonomia. Né? E não é claro para a gente
como essas holonomias vão se relacionar com esse operador de variação aqui. Tá? Então, esse operador de variação ele é bem cômodo, porque justamente ele transforma um problema ramificado num problema holomorfo, e nós não sabemos o que acontece no caso em que você tem mais do que um ponto de Sela no seu laço, ou, digamos, num policiclo hiperbólico. Tá ok, muito obrigado. Bom, a palavra está aberta, por favor. O Ronaldo, o professor Paulo Ricardo, ou demais colegas, por favor. Só para mostrar minha cara aqui, boa tarde a todos. Boa noite para o Daniel. Já é madrugada já, né, para ele, né? Não, eu não estou eu estou em Toronto. A gente é 2 então horas... tá invertido, tá? Aqui é dia ainda. Melhor, então. Tô acordado. Esse caso, se você vai para o R3, como funciona? Para mim, eu tentei estudar um pouco essas aplicações de passagem de esquinas em R3, né? Porque é um problema que aparece também naturalmente quando você quer tratar os problemas quando você passa pela resolução de singularidades para tratar famílias de campos de vetores em dimensão 2, dependendo de parâmetros, né? Você cai naturalmente nesse problema de estudar laços homoclínicos em dimensão 3. Para aqueles que conhecem, por exemplo, no caso do laço cuspidal, isso aqui aparece naturalmente. Mas para falar a verdade, por enquanto eu não olhei com muitos detalhes não, Ronaldo. Eu acho que deve ter alguma coisa similar que acontece, no caso que você tem apenas uma singularidade, né? Isso. Sim, porque... sim, o que eu teria que entender... Bom, o caso de dimensão 3 arbitrária eu acho que é muito complicado, porque nesse caso eu não sei... a dinâmica complexa é muito mais difícil de entender no caso em que você tem mais do que 2 variáveis, mas talvez se você tem pelo menos uma integral primeira analítica, talvez seja possível fazer um tratamento similar. Tá? Então, por exemplo, o caso em que você tem, a gente chama do caso 2 mais 1, né? O caso em que você tem um campo de vetor de dimensão 3, mas com pelo menos uma integral primeira analítica. Tá? Então, nesse caso, eu acho que dá para fazer alguma coisa similar ao que a gente fez aqui, mas vou confessar que eu não pensei muito no assunto por enquanto. Tá, só uma outra pergunta boba, já esqueci isso, né? Já matei essa aula. Em que condições que a sede do LAC é finita? Aqueles lambdas aí, ou nunca vai ser? Que ela é finita? Aquela sequência dos termos log. Olha, eu acho que deve ser um caso muito, muito particular, Ronaldo. Por exemplo, mesmo se você pega o caso do laço do ponto de Sela integrável, né, aquele que você tem a forma de Poincaré do LAC que é convergente, tá? Naquele caso ali você pode escrever a aplicação do LAC de forma explícita, né? Uhum. E nesse caso, bom, ela não é... Você pode sempre mudar um pouco as transversais de forma a fazer ela... Sim, acho que você pode sempre dar um jeito de fazer ela ficar finita, mas eu acho que vai ser uma mudança de coordenadas simplesmente formal, não vai ser convergente. Tá? Não, tá ok. Quando você tem uma integral... Na verdade, no caso do Poincaré do LAC, você tem uma integral primeira explícita. Talvez eu vou tentar voltar um pouquinho aqui para explicar, talvez. Se consigo voltar aqui, né? Vocês estão vendo meu... Sim. Tá. Talvez voltar só um pouquinho aqui. Isso. É bem simples. Quando você tem... Aqui, o caso linearizável aqui, né? Acho que isso eu não consigo escrever na tela, mas no caso de... Esse aqui é o caso linearizável, que você não tem, que a gente chama de ressonâncias, mas no caso em que você tem ressonâncias, é o caso em que você tem alguns termos não lineares aqui nessa expressão, né? Mas, ainda assim, você consegue achar uma integral primeira explícita, tá? Que basicamente vai ser uma coisa desse tipo aqui, vezes uma coisa que depende de um termo apenas no logaritmo de x. Tá? Então, nesse caso aqui, você pode, escrevendo exatamente a mesma equação que eu escrevi aqui, você pode sempre resolver essa equação implícita, colocando y em termos de x, e aqui você vai ter uma espécie de série finita,
que não vai ser completamente finito, vai ser uma coisa do tipo x potência lambda sobre 1 mais x vezes logaritmo de x, com apenas um termo. Tá, então vai ser uma série de potências em x log de x, basicamente. Tá. Tá? Quer dizer, mas a integral primeira é bastante simples nesse caso aqui, que infelizmente não é verdade no caso geral, né? E o caso não analítico tem alguma esperança de classificação? Não, né? O caso não analítico? Fazer essa conjugação sem infinito, só para... Assim, não tem muito interesse, não, né? Assim, só mesmo... Eu não sei, tem um paper do Roussari e do Mortier, onde eles fazem a classificação C1, do que eu me lembro, da aplicação de Poincaré. Basicamente, você tem alguns invariantes, eu acho que, bom, tem claro, esse lambda que aparece aqui, ele vai ser um invariante... Vai ser um invariante do C1, né? C1, Agora, exato, o que acontece é que, como dizer, a gente pode olhar o resultado que a gente provou como um certo resultado, sei lá, talvez negativo e não positivo, porque ele mostra que a classificação formal é tão complicada quanto a classificação analítica. Ou seja, você pega duas séries formais assim, com essa cara aqui, certo? Associadas a duas aplicações do Dulac. Mas você faz a G aqui, as mudanças de coordenadas analíticas, certo? Ou talvez formais, como você queira. Né? E aí você olha para duas séries desse tipo aqui e tenta identificar quando é que você consegue levar uma na outra por uma série de potências que, claro, formal. Né? Então, já tem tantos invariantes formais que isso já te garante a equivalência analítica. Essa é um pouco a moral da coisa aqui. Tá. Ou seja... Não vou falar mais besteira, não. Só falar a palavra-chave não adianta. Assim, a última pergunta, só para desespero mesmo. Esse tipo de coisa, eu sei que você nunca mexeu com isso, mas fica muito parecido, dá para você classificar os pontos umbílicos D1, né? Tem uma transição parecida com isso, né? Uhum. Só aquela meia volta, né? Sem ser orientado, né? Sim. Você acha que é a mesma coisa ou tem sutilezas? Olha, se você consegue ter uma expressão, uma cara assim para aplicação, bom, a gente passa por essa aplicação aqui e tem esse ingrediente importante aqui que é a extensão complexa da aplicação de Dulac, né? Sim. Esse resultado do Lyachenko aqui, que talvez... se as foliações que você tem são foliações analíticas reais, eu acho que você vai ter um resultado similar de extensão complexa, né? Agora, o que eu não sei é que quando você classificar pares de foliações, eu acho que no caso de vocês, quer classificar pares de foliações, não é? É pares, mas você pode pensar uma só, né? Eu acho que depois, pelo que você explicou aí, eu entendi que depois vai acabar, vai ser corolário que a outra vai herdar, né? Sim. Tá. Uhum. Sim. Só que quando você faz esse Dulac lá nessa transição que eu estou falando, essa foliação não orientada, você tem que compor dois Dulacs, né? Só que um anula o outro, né? Essa parte do lambda você mata, né? Tá. Entendi. Então, quando você faz o blowing up lá do processo, você passa com a célula, vai na parte regular, depois você compõe no outro ramo da célula, né? Entendi. Tá certo. É interessante isso aí. Então, mas ainda se provavelmente você vai ter essa parte ramificada com logos aqui, não é? Exato. Vai ter duas ramificações, mas elas vão compensar de alguma maneira por uma parte regular no meio, tem? Entendi. Então, acho que é possível que funcione, viu, Ronaldo? Porque... Eu estou falando isso porque na época, não sei se você chegou a conhecer um aluno do Matei, lá em Toulouse, esqueci o nome dele agora, né? Fez uma tese sobre isso e tinha interesse em classificação desses pontos umbílicos do ponto de vista diferencial, né? Mas não convergiu tudo, né? Ele apanhou, né? Não saiu do que ele... Uhum. E conversando com o Matei, quando eu estava lá em Dijon, ele me explicou esse problema e agora você falando, me veio a mente que está relacionados, né? Tá. Vou tentar ler seu preprint para ver se você fez mais...
Eu gostaria de fazer a ligação entre, por exemplo, bom, não sei se o pessoal está interessado, mas tem um problema de rigidez topológica também, que é interessante. Ou seja, talvez eu vou botar aqui. Aqui eu provei que a classificação formal implica classificação analítica, né? Agora, a dinâmica complexa dessa aplicação de Poincaré é tão complicada. Isso aqui eu estou falando da dinâmica complexa, né? Ou seja, quando você faz várias voltas aqui, essas órbitas aqui são muito complicadas. E você pode esperar que a classificação topológica implica classificação analítica também. O que acontece, por exemplo, o treino de Servio-Mossul mostra isso também. Então, tem outros fenômenos de rigidez que talvez ocorram. Por exemplo, eu não sei se... Mas isso, bom, talvez o caso ser infinito passe por aí também, não sei te dizer nesse momento. Ok, Ronaldo, obrigado. Tá, não vou fazer mais perguntas, não. Obrigado, Daniel. Ok. Mais alguma pergunta, algum comentário, por favor? Edson, por favor. Muito obrigado, Daniel, pelo seu seminário. Uma pergunta, o Luiz só disse que fez uma colocação simples, eu gostaria de fazer uma muito mais simples. A dinâmica associada a essas transformações, essas extensões complexas, também ficam muito complexas, no sentido de que as equações dinâmicas que descrevem um determinado campo vetorial, depois de fazer as transformações que você faz para fazer análise, elas têm a mesma forma, de alguma maneira? Sim, elas podem ser extremamente complicadas. Mesmo no caso... Bom, não sei se vocês já viram esses desenhos se você estuda mesmo o caso dos... Deixa eu pegar aqui. Mesmo no caso em que P não é ramificada, mesmo se ela for uma aplicação analítica, a dinâmica é relacionada com a dinâmica dos germes de aplicações analíticas. Ou seja, você pega uma aplicação por exemplo, que leva na origem em C, você quer estudar como é que as órbitas se acumulam em zero, por exemplo, né? Isso é um problema extremamente complicado, que tem a ver com aquelas questões de discos de Hermann, ou de explosões parabólicas, Então, aqui você, já no caso completamente não ramificado, você tem vários fenômenos muito complicados ligados à dinâmica dos fractais e das frações racionais das frações racionais na esfera de Riemann. E aqui, na verdade, esse problema fica ainda mais complicado porque você tem, digamos, a ramificação que contribui também à complicação, né? Então, é um problema que está aberto e bastante interessante, eu acho, estudar a dinâmica da aplicação de Poincaré. Digamos, como eu falei, no caso real, você não vê muita coisa, porque no caso real, basicamente, você tem ou a aplicação de Poincaré identidade, esse é ligado com o problema de Dulac, né? Ou ela é identidade, ou seja, todas as órbitas próximas se fecham, ou ela vai ser localmente atratora, ou seja, todas as órbitas espiralam se aproximando do laço homoclínico, ou você vai ter a origem que vai ser repulsora, né? Ou seja, todas as órbitas se espiralam se distanciando cada vez mais do laço homoclínico. Mas se você olha para a dinâmica complexa, né, aí tem um monte de fenômenos muito mais complicados que podem aparecer, até digamos, com configurações fractais e arriscar, por exemplo, uma interpretação física para esses novos fenômenos seria pura conjectura matemática, ou não? Eu não sei se tem alguma interpretação física para... Porque você estava fazendo as transformações, e me lembrou muito quando você tem um solenoide e você estuda o movimento fluido quântico ao redor de um solenoide, você vê esse tipo de configuração e ele basicamente fica invariante quando você faz uma transformação de calibre. Eu estou tentando fazer uma associação com a física de mudança de calibre e cargas que se movimentam ao redor de solenoides. Então, eu estava imaginando
que pudesse haver alguma interpretação ou alguma análise nesse sentido, mas é extremamente interessante, realmente. A única coisa que eu sei relacionado com física é que existem vários, esses laços homoclínicos aparecem naturalmente quando você olha para perturbações de situações integráveis, né? Quando você pega, por exemplo, basicamente, por exemplo, o pêndulo, as equações do pêndulo com perturbações periódicas, né? Te fazem criar situações em que você tem laços homoclínicos, em que você quebra a conexão entre os pontos de Cella de forma periódica. E isso faz aparecer uma dinâmica muito complexa também digamos, para o sistema perturbado. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado. Ok, Edson, obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Ok, Daniel, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, tá? Prazer em revê-lo. Espero revê-lo mais vezes, tá? E se você puder compartilhar conosco depois os slides, eles serão bem-vindos, tá? Um prazer. Eu vou corrigir 2 ou 3. Tá, ok. Então, pessoal, muito obrigado. Semana que vem teremos a 5ª reunião em homenagem ao professor Soto e é o professor Bissacô, lá do INIUSP, que vai falar conosco, tá? Muito obrigado. Eu enviarei o anúncio para todos. Boa semana. Um abraço. Até mais. Daniel, obrigado. Nada. Obrigado. Um abraço.